As contas SKR, conhecidas como Safekeeping Receipts, são instrumentos financeiros emitidos por bancos ou outras instituições financeiras que servem como comprovantes de custódia para uma variedade de ativos. Este tipo de recibo atesta que um ativo está sendo mantido em segurança em uma instituição de custódia em nome do proprietário do ativo. A conta SKR não transfere a posse do ativo, mas sim a sua custódia, garantindo que o bem esteja seguro e disponível para transações ou como garantia para empréstimos. O que é uma conta SKR? Uma conta SKR é essencialmente um certificado que confirma que determinados ativos estão sendo mantidos em segurança por uma instituição financeira. Esses ativos podem variar amplamente, incluindo dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas, obras de arte, títulos, entre outros. O conceito de SKR é especialmente útil em situações onde a transferência física do ativo é impraticável ou arriscada. Por exemplo, em transações internacionais, onde mover fisicamente grandes quantidades de ouro ou dinheiro pode ser inseguro e logisticamente desafiador, um SKR pode ser usado para confirmar a posse e facilitar a transferência ou o uso do ativo como garantia. Histórico e evolução das contas SKR. O uso de recibos de custódia, como as SKRs, remonta a séculos atrás, quando mercadores e banqueiros buscavam formas seguras de armazenar e transferir bens preciosos. No passado, quando moedas e bens tangíveis eram a principal forma de riqueza, a necessidade de uma maneira segura de armazenar esses ativos deu origem a sistemas de custódia. Com o tempo, e especialmente com o desenvolvimento dos mercados financeiros modernos, a ideia de custódia evoluiu para incluir não apenas o armazenamento físico de bens, mas também a certificação de posse de ativos financeiros complexos. No século XX, com a expansão dos mercados financeiros globais e o aumento das transações internacionais, as contas SKR tornaram-se cada vez mais comuns. Elas proporcionavam uma maneira de garantir a segurança de ativos sem a necessidade de movimentação física, facilitando transações que envolvem grandes valores e múltiplas jurisdições. Atualmente, as SKRs são usadas em todo o mundo por bancos, investidores institucionais, corporações e indivíduos de alto patrimônio. Vantagens de usar uma conta SKR. As contas SKR oferecem várias vantagens significativas para seus titulares. Uma das principais vantagens é a segurança. Ao depositar ativos em uma instituição financeira confiável, o titular do SKR pode ter a certeza de que seus bens estão protegidos contra roubo, perda ou dano. Além disso, as SKRs oferecem flexibilidade financeira, permitindo que o titular use o recibo como garantia para empréstimos ou em outras transações financeiras. Isso pode ser particularmente útil em situações onde o titular precisa de liquidez, mas não deseja vender os ativos subjacentes. Outro benefício importante é a confidencialidade. As instituições que oferecem contas SKR geralmente mantêm sigilo sobre os detalhes dos ativos em custódia e sobre seus proprietários. Isso é atraente para aqueles que desejam proteger sua privacidade financeira ou evitar o escrutínio público. Além disso, a utilização de SKRs pode ajudar a simplificar transações internacionais, uma vez que os ativos não precisam ser transferidos fisicamente entre países, reduzindo custos e complexidades logísticas. Desvantagens e riscos das contas SKR. Embora as contas SKR ofereçam muitas vantagens, elas também vêm com algumas desvantagens e riscos. Uma preocupação comum é o custo. As instituições que oferecem serviços de custódia geralmente cobram taxas consideráveis para armazenar e proteger ativos, especialmente se os bens exigirem segurança adicional ou condições especiais de armazenamento, como em casos de obras de arte ou documentos históricos. Além disso, há riscos associados à escolha da instituição financeira. Nem todas as instituições que emitem SKRs são igualmente confiáveis, e a falência ou má administração de uma instituição pode colocar os ativos em risco. Portanto, é crucial escolher uma instituição com um histórico sólido de segurança e responsabilidade financeira. Outro risco é a possibilidade de fraude.
Existem casos documentados de fraudes envolvendo SKRs falsos ou emitidos por instituições não autorizadas. Por isso, é essencial verificar a autenticidade do SKR e a credibilidade da instituição emissora. Como funciona o processo de abertura de uma conta SKR? Para abrir uma conta SKR, o titular dos ativos deve primeiro selecionar uma instituição financeira que ofereça serviços de custódia. É essencial realizar uma pesquisa minuciosa para garantir que a instituição seja confiável e tenha uma boa reputação no mercado. Uma vez escolhida a instituição, o processo de abertura geralmente envolve várias etapas, incluindo a verificação da identidade do titular, a avaliação dos ativos a serem armazenados e a assinatura de um contrato que define os termos e condições do armazenamento e custódia. Após a conclusão do processo de abertura, a instituição emite o SKR, que serve como um certificado de custódia dos ativos. Este recibo pode então ser utilizado em uma variedade de transações financeiras, como garantias para empréstimos ou em negociações comerciais. É importante notar que, embora o SKR represente a posse do ativo, ele não transfere a propriedade. O titular do SKR mantém a propriedade dos ativos, mas a custódia é garantida pela instituição financeira. Tipos de ativos e usos de contas SKR. As contas SKR são versáteis e podem ser utilizadas para armazenar uma ampla gama de ativos. Dependendo do tipo de ativo, o uso de um SKR pode variar consideravelmente, assim como os requisitos de segurança e custódia. Nesta parte, vamos explorar os diferentes tipos de ativos que podem ser armazenados em contas SKR e como essas contas são utilizadas em práticas financeiras e comerciais. Tipos de ativos comuns em contas SKR. Metais preciosos. Um dos usos mais comuns para contas SKR é o armazenamento de metais preciosos, como ouro, prata, platina e paládio. Devido ao seu alto valor e à facilidade de transporte, esses metais são frequentemente armazenados em instituições de custódia para proteger contra roubo ou perda. As SKRs para metais preciosos são amplamente utilizadas por investidores que desejam manter esses ativos seguros, enquanto ainda têm a flexibilidade de usá-los como garantia em transações financeiras. Obras de arte e antiguidades. Obras de arte valiosas, antiguidades e outros colecionáveis são frequentemente armazenados em contas SKR. Esses itens podem ser difíceis de transportar e armazenar com segurança, especialmente se forem grandes ou frágeis. Utilizando uma SKR, os proprietários podem garantir que suas obras de arte estão protegidas em uma instalação segura e podem usar o recibo como garantia para empréstimos ou outras transações. Títulos e valores mobiliários. Títulos do governo, obrigações corporativas e outros valores mobiliários também podem ser armazenados em contas SKR. Isso é comum em situações onde o titular deseja proteger seus ativos contra flutuações de mercado ou riscos de crédito. Além disso, esses títulos podem ser usados como garantia em operações financeiras, permitindo que o titular obtenha empréstimos ou participe de outras transações sem precisar vender os ativos subjacentes. Dinheiro e moeda estrangeira. Embora menos comum, algumas contas SKR podem ser usadas para armazenar dinheiro físico ou moeda estrangeira. Isso pode ser útil em situações onde grandes somas de dinheiro precisam ser protegidas contra roubo ou perda, ou onde a conversão de moeda não é desejada. No entanto, devido à natureza dos SKRs, é mais comum que ativos de maior valor ou mais difíceis de movimentar sejam armazenados desta forma. Pedras preciosas e joias, diamantes, rubis, esmeraldas e outras pedras preciosas, assim como joias, são frequentemente armazenados em contas SKR devido ao seu valor concentrado e à facilidade de transporte. Utilizar uma SKR para esses ativos oferece uma camada adicional de segurança e permite que os proprietários utilizem esses bens como garantia sem precisar se preocupar com o transporte físico. Como funciona a custódia de ativos em contas SKR? Quando um ativo é depositado em uma conta SKR, a instituição financeira que emite o recibo
assume a responsabilidade pela sua segurança e armazenamento. Dependendo do tipo de ativo, a instituição pode usar diferentes métodos de segurança e instalações de armazenamento. Por exemplo, metais preciosos podem ser mantidos em cofres com controle de temperatura e segurança de nível bancário, enquanto obras de arte podem ser armazenadas em galerias ou depósitos com controle de clima e segurança física reforçada. Além disso, a instituição financeira é responsável por manter registros detalhados dos ativos armazenados e deve fornecer relatórios periódicos ao titular do SKR. Esses relatórios geralmente incluem informações sobre a condição dos ativos, quaisquer movimentações ou transações envolvendo o SKR e a conformidade com quaisquer requisitos regulatórios aplicáveis. A custódia de ativos é uma responsabilidade séria e, portanto, as instituições que oferecem SKRs devem estar em conformidade com uma série de regulamentações e padrões de segurança. Usos financeiros e comerciais de contas SKR. As contas SKR têm uma ampla variedade de aplicações em finanças e comércio. Uma das principais utilizações é como garantia para empréstimos. Quando um titular de SKR precisa de liquidez, ele pode usar o recibo como garantia para obter um empréstimo de uma instituição financeira. Isso permite que o titular acesse fundos sem precisar vender os ativos subjacentes, preservando assim o seu patrimônio. Além disso, as SKRs podem ser utilizadas em transações comerciais internacionais. Por exemplo, uma empresa que compra mercadorias de um fornecedor estrangeiro pode usar um SKR para garantir o pagamento, sem precisar transferir fisicamente os fundos ou os ativos. Isso pode simplificar significativamente o processo de pagamento e reduzir o risco de fraudes ou disputas comerciais. Outro uso comum das SKRs é em operações de compra e venda de ativos de alto valor. Em vez de transferir fisicamente os ativos, as partes envolvidas em uma transação podem simplesmente transferir a titularidade do SKR. Isso é especialmente útil em transações envolvendo múltiplas jurisdições, onde o transporte de ativos físicos pode ser complicado e caro. Regulamentação e conformidade no uso de SKRs. A regulamentação de contas SKR varia de acordo com a jurisdição, mas, de modo geral, elas são sujeitas a regras rigorosas destinadas a proteger os titulares de ativos e garantir a integridade das instituições financeiras. Por exemplo, em muitas jurisdições, as instituições que oferecem SKRs devem estar registradas junto às autoridades financeiras e cumprir requisitos de capital mínimo e padrões de segurança. Além disso, as instituições financeiras que emitem SKRs devem aderir a normas rigorosas de conformidade, incluindo práticas de Know Your Customer, KYC, e Anti-Money Laundering, AML. Essas práticas são projetadas para evitar o uso de SKRs para fins ilícitos, como lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas. Portanto, é crucial que qualquer pessoa ou entidade que deseje utilizar SKRs compreenda as regulamentações aplicáveis e selecione uma instituição financeira que esteja em conformidade com todas as leis e normas relevantes. Processos e documentação necessários para contas SKR. A abertura de uma conta SKR envolve uma série de processos e a necessidade de documentação específica, dependendo do tipo de ativo a ser armazenado e da jurisdição da instituição financeira. Entender esses processos é essencial para garantir que a conta SKR seja aberta corretamente e que os ativos estejam devidamente protegidos. Processo de abertura de uma conta SKR. Para abrir uma conta SKR, o primeiro passo é selecionar uma instituição financeira que ofereça serviços de custódia para o tipo específico de ativo que você deseja armazenar. Isso pode incluir bancos comerciais, bancos privados, instituições financeiras especializadas ou empresas de custódia independentes. É importante escolher uma instituição com uma sólida reputação e um histórico comprovado de segurança e conformidade regulatória. Uma vez escolhida a instituição, o próximo passo é entrar em contato com ela para iniciar o processo de abertura de conta.
Isso geralmente envolve uma consulta inicial para discutir suas necessidades e os ativos que você deseja armazenar. Durante essa fase, a instituição financeira pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços oferecidos, incluindo as taxas aplicáveis, os requisitos de segurança e as políticas de conformidade. Após a consulta inicial, a instituição solicitará uma série de documentos para verificar a identidade do titular da conta e a origem dos ativos a serem depositados. Isso pode incluir documentos de identificação pessoal, comprovantes de endereço, declarações financeiras e, dependendo da natureza dos ativos, avaliações ou certificados de autenticidade. A instituição financeira também pode solicitar informações adicionais sobre a finalidade da conta SKR e como os ativos serão utilizados. Documentação necessária para contas SKR. A documentação necessária para abrir uma conta SKR pode variar dependendo da instituição financeira e da jurisdição. No entanto, alguns documentos comuns que geralmente são exigidos incluem documentos de identificação. Isso pode incluir passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista ou outros documentos oficiais que comprovem a identidade do titular da conta. Em alguns casos, a instituição financeira pode exigir que esses documentos sejam autenticados por um notário público ou por uma autoridade consular. Comprovante de endereço. Um comprovante de endereço atual, como uma conta de serviços públicos, extrato bancário ou contrato de aluguel, pode ser necessário para verificar o endereço do titular da conta. Declarações financeiras. Em alguns casos, especialmente quando os ativos a serem armazenados têm um valor significativo, a instituição financeira pode solicitar declarações financeiras recentes para avaliar a situação financeira do titular da conta. Avaliações e certificados de autenticidade. Para ativos como obras de arte, pedras preciosas ou metais preciosos, a instituição pode exigir uma avaliação recente de um especialista qualificado ou um certificado de autenticidade emitido por uma entidade reconhecida. Documentos de origem dos ativos. A fim de cumprir as regulamentações de conformidade e prevenir a lavagem de dinheiro, a instituição financeira pode solicitar documentos que comprovem a origem dos ativos a serem armazenados. Isso pode incluir contratos de compra, faturas, recibos ou outros documentos que demonstrem como os ativos foram adquiridos. Etapas adicionais e considerações. Depois que todos os documentos necessários forem submetidos e revisados, a instituição financeira realizará uma análise de conformidade para garantir que todos os requisitos regulatórios sejam atendidos. Isso pode incluir verificações de antecedentes, análises de risco e outras medidas de due diligence para verificar a identidade do titular da conta e a legitimidade dos ativos. Se a instituição financeira estiver satisfeita com a documentação e os resultados da análise de conformidade, a conta SKR será aberta e o SKR será emitido. A partir desse ponto, o titular da conta pode usar o SKR para diversas finalidades, incluindo como garantia para empréstimos, em transações comerciais ou simplesmente como um meio seguro de armazenar ativos valiosos. Manutenção e monitoramento de contas SKR. Uma vez que uma conta SKR é aberta, é importante que o titular da conta mantenha uma comunicação regular com a instituição financeira e monitore os ativos armazenados. A instituição financeira deve fornecer relatórios periódicos sobre o estado dos ativos e quaisquer movimentações ou transações envolvendo o SKR. É recomendável que o titular da conta revise esses relatórios cuidadosamente e entre em contato com a instituição imediatamente se houver quaisquer discrepâncias ou preocupações. Além disso, o titular da conta deve estar ciente de quaisquer mudanças nas regulamentações ou nas políticas da instituição financeira que possam afetar a custódia dos ativos. Isso pode incluir mudanças nas taxas de custódia, atualizações nos requisitos de conformidade ou modificações nos termos e condições da conta SKR.
Manter-se informado e proativo é essencial para garantir que os ativos estejam sempre protegidos e que a conta SKR esteja em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis, escolhendo a instituição financeira certa e considerações finais. A escolha da instituição financeira para abrir uma conta SKR é uma decisão crítica que pode ter um impacto significativo na segurança e acessibilidade dos seus ativos. Nesta última parte, vamos discutir como escolher a instituição certa e as etapas finais para garantir que sua conta SKR esteja devidamente gerenciada. Como escolher a instituição financeira certa? Selecionar a instituição financeira correta para sua conta SKR é um processo que deve ser abordado com cuidado e atenção aos detalhes. Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados: reputação e credibilidade. A reputação da instituição é talvez o fator mais importante a ser considerado. Bancos e instituições financeiras bem estabelecidos, com um histórico comprovado de segurança e responsabilidade, são geralmente as melhores opções. É importante pesquisar o histórico da instituição, incluindo sua estabilidade financeira, conformidade com regulamentações e histórico de atendimento ao cliente. Serviços oferecidos. Nem todas as instituições financeiras oferecem os mesmos serviços de custódia. Algumas podem ser especializadas em certos tipos de ativos, como metais preciosos ou obras de arte, enquanto outras podem oferecer uma gama mais ampla de opções. Certifique-se de que a instituição escolhida tenha experiência e expertise nos ativos que você deseja armazenar. Segurança e infraestrutura. A segurança dos ativos é uma prioridade máxima quando se trata de contas SKR. Verifique as medidas de segurança física e digital da instituição, incluindo segurança de cofres, monitoramento 24 horas, sistemas de controle de acesso e protocolos de segurança cibernética. Instituições que investem pesadamente em segurança são geralmente mais confiáveis. Taxas e custos. As taxas de custódia podem variar significativamente entre as instituições. Algumas podem cobrar uma taxa fixa, enquanto outras podem cobrar uma porcentagem do valor dos ativos armazenados. Certifique-se de entender completamente as taxas associadas à abertura e manutenção da conta SKR e compare-as com outras opções disponíveis. Regulamentação e conformidade. Verifique se a instituição está devidamente registrada e regulamentada pelas autoridades financeiras relevantes. Instituições que operam em conformidade com as regulamentações locais e internacionais são geralmente mais seguras e confiáveis. Perguntas importantes a fazer antes de abrir uma conta SKR. Antes de abrir uma conta SKR, é importante fazer perguntas específicas à instituição financeira para garantir que você esteja fazendo a escolha certa. Algumas perguntas importantes incluem: quais são as taxas de custódia e existem custos adicionais? Que medidas de segurança estão em vigor para proteger os ativos? A instituição oferece seguro para os ativos armazenados? Se sim, qual é o nível de cobertura? Quais são os procedimentos em caso de falência ou insolvência da instituição? A instituição tem experiência na gestão de ativos semelhantes aos meus? Como proteger seus ativos e garantir a conformidade? Mesmo após a abertura de uma conta SKR, é essencial tomar medidas para proteger seus ativos e garantir que tudo esteja em conformidade com as regulamentações aplicáveis. Aqui estão algumas dicas para ajudar a proteger seus ativos. Revisar contratos e documentos. Certifique-se de revisar cuidadosamente todos os contratos e documentos associados à sua conta SKR. Preste atenção aos termos e condições, incluindo taxas, responsabilidades da instituição e seus direitos como titular da conta. Manter registros detalhados. Mantenha registros detalhados de todos os documentos relacionados à sua conta SKR, incluindo o contrato de custódia, relatórios, periódicos e qualquer comunicação com a instituição financeira. Isso pode ser útil em caso de disputas ou auditorias. Monitorar ativos.
Regularmente, revise os relatórios periódicos fornecidos pela instituição financeira e monitore de perto os ativos armazenados. Se notar qualquer discrepância ou atividade suspeita, entre em contato com a instituição imediatamente. Estar atualizado com as regulamentações. Mantenha-se informado sobre quaisquer mudanças nas regulamentações que possam afetar sua conta SKR. Isso inclui mudanças nas leis de custódia, requisitos de conformidade e políticas de segurança. Considerações finais. As contas SKR podem ser uma ferramenta financeira poderosa para proteger ativos valiosos, facilitar transações e fornecer garantias para empréstimos. No entanto, como qualquer instrumento financeiro, elas vêm com seus próprios riscos e considerações. É essencial fazer sua pesquisa, escolher a instituição financeira certa e tomar medidas para proteger seus ativos e garantir a conformidade. Para aqueles interessados em explorar o uso de contas SKR, é aconselhável consultar um profissional financeiro ou advogado com experiência na área. Eles podem fornecer orientações adicionais e ajudar a garantir que você tome decisões informadas e seguras. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais dicas de proteção financeira e pessoal. Até o próximo vídeo!